E o panfleto termina falando que a gente consegue absorver ferro, B12 e ômega 3 com uma dieta vegana. Então eu vou condensar essas últimas verdades nesse post. Apesar da linhaça e algumas outras sementinhas realmente terem ômega 3, o tipo de ômega 3 que elas têm só consegue ser convertido em EPA ou DHA, que é o que a gente usa, por algumas pessoas e em taxas menores que 10%. E como se não bastasse, elas ainda têm altas quantidades de ômega 6, deixando o balanço entre ômega 3 e ômega 6 bastante desfavorável. Mas as duas carências mais comuns nos veganos são exatamente o ferro e a B12. O ferro dos vegetais, como espinafre, couve, feijão, além deles terem uma baixa biodisponibilidade, ele é do tipo inorgânico, que a gente absorve muito pouco. Até vitamina, quando você toma de ferro inorgânico, o seu cocô sai preto porque ele passa reto. Por isso que comer clipe ou lamber panela não cura anemia. E como se não bastasse, os grãos ainda são ricos em fitatos, uma substância que, por dificultar ainda mais a absorção de minerais e metais, como o ferro, o zinco, por exemplo, é tida como um antinutriente. E o pior de tudo é que a B12 ele diz vir de bactérias da terra ou da água. Não. Você pode beber 30 litros ou comer um monte de terra, não vai dar certo. Se seus avós não comessem nenhum alimento de origem animal, a única fonte de B12, você não estava aqui. Porque a B12 só foi descoberta em 1920 e antes disso não tinha suplemento, cápsula de vitamina. E de fato, como ele diz, alguns onívoros precisam repor sim a B12, o que reforça ainda mais minha tese. E o motivo disso é porque a população, sem perceber, está cada vez mais vegetariana. Toma leite de amêndoa, pão com geleia, banana, cafezinho, almoça arroz, feijão, legumes, um peito de frango, come uma fruta, um bolo à tarde, antes de dormir faz uma tapioca. O único bicho nisso aí tudo foi o frango. E justamente a parte menos nutritiva que estimula que você coma. Então, se nem isso o vegano vai fazer, para minimizar as carências e os possíveis danos da dieta que ele escolheu, ele vai ter que tomar vitamina. Ou copia nosso parente herbívoro mais próximo, o gorila. Com toda a água e terra do mundo, ele só consegue obter B12 das bactérias da sua flora. Mas o problema é que elas só produzem B12 no seco, uma parte do intestino que ele não consegue mais absorvê-la. E como é que a natureza resolveu esse problema? Esporadicamente, gorilas comem suas próprias fezes para obter B12. Mas essa sugestão, acho que não iam colocar no panfleto.